Eu vou chamar aqui para o palco, para aqui sentarem nessas cadeiras, Ana Paula Cruz, quilombola, doutora em História e gestora escolar. Giovanni Harvey, diretor executivo do Fundo Baobá. Giovanni. Tiago Anacê, professor indígena, pesquisador e membro da Comissão de Lideranças da Reserva Indígena Taba do Zanaqué. E a professora Petronília Beatriz Gonçalves, professora emérita e pesquisadora em Erer, da Universidade Federal de São Carlos, UFSCar. 10 minutos atrás de uma ideia já dão pra uma teia de aranha crescer e prender. Sua vida é na cadeia que de um momento pro outro começa a doer. Maravilhosa. Gente, todo mundo aqui, podem sentar. Eu estava até comentando aqui com o Gabriel antes, assim, são pessoas que têm currículos imensos, então eu só chamei aqui pelo título final, mas realmente é uma honra ter todos vocês aqui para dividir esse acúmulo de tantos anos de pesquisa, conhecimento, luta, prática nesse campo de Erer. Então, eu quero começar com a professora Petronília, que foi tão aplaudida aqui por essa plateia, uma grande referência em Erer, uma grande referência para nós, a gente sempre aprende muito com a senhora. Eu queria entender um pouco aqui, para a gente esquentar esses motores e começar a colocar essa discussão no contexto. A gente vem de alguns anos, até décadas, de batalha normativa para colocar esse tema na legislação brasileira. A gente tem aqui um grande marco, que é a Lei 10.639, de 2003, depois diretrizes curriculares, uma série de normativas, mas que eu acho que é importante para todo mundo, até para ter aqui um início de conversa mesmo. Assim, qual que era o contexto, né, a senhora que participou tanto desses debates, qual que era o contexto dessas normativas quando elas foram aprovadas? E hoje, como que a senhora faz de forma retrospectiva, a avaliação dessas normativas e em que medida a senhora proporia até alterações, direções diferentes, se tem algo que a senhora pensa que poderia, inclusive, avançar ainda mais em termos normativos nessa temática? Bom, boa tarde, bom fim de tarde para todas as pessoas que estão aqui. Realmente é importante ter presente que a Lei 10.639 só foi possível porque, durante todo o século passado, houve professores, notadamente professoras, a maior parte, sem dúvida alguma, professoras, e muitas delas unicamente com seus alunos e não na escola como um todo, né? Que, tratando do que tratassem, que disciplina tratassem, educavam as relações étnico-raciais. Por isso é que nós conseguimos chegar, né, lá no início deste século, com conhecimentos, né, e com experiências suficientes que permitiram não só que fosse formulada uma lei, né, da educação que combatesse o racismo, como também foi possível, no Conselho de Educação, na ocasião eu era conselheira, e nós pudéssemos, então, formular um parecer que orientasse a educação das relações étnico-raciais. Não é, o que é mais importante não é conhecer história e cultura, né, dos africanos e de seus descendentes, mas é conhecendo a história e cultura, não é, e também dos povos indígenas profundamente, se está realmente fazendo com que se comece a pensar
num projeto de nação em que todos e todas, que todas as pessoas sejam respeitadas nas suas particularidades. E, quando eu digo particularidades, não é porque um é alto, outro é baixo, um é preto, outro não, é menos preto, não é isso. É de qual é a visão que essas pessoas têm de mundo a partir das suas raízes étnico-raciais e qual é o projeto de sociedade que seus planos, suas proposições, suas ações no dia a dia estão construindo. Então, a educação das relações étnico-raciais não é um tema. A educação das relações étnico-raciais não é uma lista de conteúdos. A educação das relações étnico-raciais é um projeto de sociedade. Que país nós queremos? Que sociedade nós queremos? E o que estamos fazendo, não é no dia a dia, não só nós nas escolas, nas universidades, mas no convívio diário. Não é quando eu cruzo por uma pessoa que, sei eu, uma pessoa negra, ou uma pessoa que tem um jeito de viver ou um jeito de se vestir que não me agrada, eu olho essa pessoa e reconheço nela uma pessoa, ou eu viro a cara, ou franzo, vou fazer o meu senho franzido, né? Como é que eu faço? Quer dizer, uma pessoa é uma pessoa juntamente com as outras pessoas, ensina a sabedoria africana. E uma pessoa se reconhece uma pessoa quando é reconhecida por outras pessoas como uma pessoa. Então, vejam bem que a educação das relações étnico-raciais estuda a história africana, vai estudar a história dos povos indígenas, dos povos ciganos e de outros povos que constituem a nação brasileira, para mostrar a sua particularidade de se construir enquanto pessoa e de propor uma sociedade. Que sociedade nós queremos? Nós ainda estamos com aquele modelito lá do século XV, né? Quando chegam os portugueses. No fundo, é o que se mantém. A educação das relações étnico-raciais não é para manter. Mas como vamos modificar e o que nós queremos? Há que discutir. Há que conversar com os estudantes, mesmo com as crianças pequenas. Eles têm sugestões importantes com as famílias dos estudantes, sejam crianças, sejam estudantes universitários, de todas as pessoas que têm um projeto de nação e um projeto de sociedade em que todos sejam incluídos na sua diferença, na sua particularidade e que se sintam respeitados nas suas proposições. E o que vai ser comum? Cada um, a partir da sua diferença, vai trazer uma contribuição que a gente vai discutir. Parece que a gente não está habituado ainda, na educação, a discutir um projeto de nação. A gente está habituado a repetir aquele modelo lá do século XV, com algumas nuances, evidentemente. Então, essa é a importância, né? Deixa eu parar, porque eu sou muito boa de conversa, senão vou muito longe. Está excelente, muito bom. Então, eu vou passar aqui para o Giovanni Harvey. Assim, a professora trouxe essa ideia de projeto de nação, né, Giovanni? Acontece que essa ideia, né, de equidade étnico-racial como projeto de nação, ela, às vezes, ela aparece de forma marginal, aquela ideia de ser transversal, de chamar uma pessoa, de ter um gabinete, de ter alguém que vai lá falar sobre o assunto. Sempre, parece que tem ali, é um setor, mas ele não é o todo. Então, você tem uma palestra tua que você fez depois dos eventos do George Floyd, depois da pandemia, que você traz a ideia de democracia racial 2.0. Eu acho que vai muito ao encontro do que a professora Petronila traz, de, olha, isso aqui é projeto de nação, é uma outra concepção de país. Então, eu queria que o senhor pudesse falar um pouco mais sobre
esse teu conceito e como que ele se aplica nessa discussão sobre equidade étnico-racial na educação. Priscila, obrigado. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Na verdade, eu faço uma crítica, uma ilusão que eu vejo muitas vezes ser criada, de que nós estaríamos, a partir de a mera busca de equiparação de indicadores, resolvemos a questão da desigualdade étnico-racial, e criando uma ilusão de que nós teríamos uma democracia racial baseada em indicadores, quando, na realidade, o debate, como a professora Petronia bem colocou, ele é muito mais profundo. Eu vou me arriscar a falar de um tema que o João Jorge está presente aqui, domina muito mais do que eu vou pedir a ele para pegar leve comigo se eu cometer alguma grande falha. Mas, quando se fala em educação, e a professora Petronia falou de Projeto Nação, nós tivemos a Revolta dos Búzios, no século XIX, uma tentativa de se construir uma república no Brasil. Nós tivemos a proclamação da República, na realidade, 100 anos depois, mas nós não estudamos profundamente o que foi a Revolta dos Búzios nos livros escolares. Eu não sei se as senhoras e os senhores estudaram. Eu não estudei profundamente. A Revolta dos Búzios aconteceu no mesmo período histórico da Revolução Francesa. Num determinado dia, João Jorge me corrija, Salvador amanheceu com cartazes pedindo pregando a proclamação de uma república baseada em princípios de igualdade, liberdade e fraternidade. Foram duramente reprimidos, se rearticularam através da Sociedade Protetora dos Desvalidos, fundada em 1832, para, em 1836, sair a Revolta dos Malês, também duramente reprimida. E nós tivemos uma proclamação da República no Brasil que foi uma vingança de setores insatisfeitos com a abolição da escravidão e que não se baseou nos princípios republicanos que tinham sido defendidos pelos revoltosos na Bahia 100 anos depois. A prova disso é que, menos de um ano depois da proclamação da República, nós tivemos o Decreto das Imigrações, que contraria o senso comum, que atribui as desigualdades estruturais que nós temos no Brasil hoje a uma herança do período monárquico e da escravidão, e não uma construção no nascedouro na República. Então, se nós temos aqui, Priscila, você provocou que nós falemos para pessoas que exercem função pública e que têm poder de decisão e que exercem funções nas prefeituras, nos estados, no governo federal, o que eu poderia dizer nesse momento é que o desafio que nós temos de enfrentar é um desafio criado na fundação da República. E isso faz toda a diferença quando nós discutimos quais são as responsabilidades que o Estado brasileiro tem na sua configuração atual, de um Estado republicano, no enfrentamento às desigualdades. Porque ainda é possível ouvir pessoas dizendo que a desigualdade estrutural é uma herança da escravidão. Obviamente, há aspectos que vêm desse período, mas isentam as responsabilidades que a República Brasileira tem com isso e, por conseguinte, põe em dúvida se essas desigualdades estruturais serão enfrentadas com políticas públicas. Essas desigualdades estruturais precisarão ser enfrentadas com políticas públicas, porque elas foram criadas por políticas públicas. É por isso que elas precisam ser enfrentadas por políticas públicas. Que esse é um desafio que nós temos. E a expressão democracia racial 2.0, porque me preocupa muito quando eu cunhei a primeira vez essa expressão, foi há 10 anos atrás, num debate com o professor Ricardo Paz de Barros. À época, eu era secretário executivo da CPI, o professor Ricardo Paz de Barros era secretário de Assuntos e Estratégia da Presidente da República. E eu colocava para ele a preocupação do debate raso, que não leva em consideração aspectos subjetivos, como se, na realidade, igualdade fosse mero dado quantitativo, e não demandasse uma análise das relações de poder e das estruturas de poder. Porque a efetiva promoção da equidade racial no Brasil significa o compartilhamento do poder político, econômico, em todas as dimensões. E não uma ilusão que faz com que as pessoas negras estejam numa posição de subalternidade
inclusive no campo do investimento social privado, da própria filantropia, muitas vezes com intervenção na dinâmica dos próprios movimentos sociais, potencializando correntes em detrimento de outras correntes tão legítimas quanto, e mais grave ainda quando essas decisões são tomadas por pessoas brancas, e aí isso agrava mais ainda. Mas essa preocupação de que nós precisamos qualificar o debate e pensar, ter uma visão de futuro, de construir relações mais equânimes, mas ter uma compreensão, como foi bem dito pela professora Petronilha, sobre qual é a visão que nós queremos construir a partir dessa equidade. Porque a equidade ela é um objetivo, mas ela não é um fim em si mesmo. Ela não esgota todas as dimensões da nossa existência. O meu objetivo como ser humano não é me equiparar, sob o ponto de vista dos indicadores de renda, de escolaridade, a uma pessoa branca. Para mim, isso é o óbvio, numa sociedade democrática, que eu tenha as mesmas oportunidades que uma pessoa branca. Não é um objetivo. Eu não almejo ser igual a um branco comparado, sob o ponto de vista dos indicadores. Eu quero ter meus próprios sonhos e construir, em parceria com pessoas de qualquer tipo de identidade étnica, um projeto coletivo que represente os anseios de cada um de nós. Obrigado. Muito bom. Então, vou fazer aqui chamar a Ana Paula Cruz para a conversa. Ana, os quilombos e os territórios dos povos originários, eles são locais de resistência, né, que ainda existem no país e que precisam ser valorizados e compreendidos. Que eu acho que aqui tem um desafio de todos nós, e acho que você é uma pessoa que pode ajudar muito nessa conversa, nesse debate, que é entender como que é a educação nos quilombos, né, nos povos quilombolas, como que acontece essa educação, e aqui muito assim, a perspectiva do chão de escolas mesmo, assim, esse dia a dia, como que funciona essa escola quilombola. Eu queria que também você explorasse um pouco nessa tua fala, nesses 6 minutos que você tem de resposta, sobre práticas pedagógicas, quais são os bons casos pedagógicos dessas escolas quilombolas, e até extrapolando um pouco na ideia do que o Harvey trouxe, que é o que a gente pode aprender? O Brasil, quer dizer, não é só de escola quilombola para escola quilombola, mas práticas pedagógicas que podem ser utilizadas em todo o território nacional e que a gente precisaria estar muito mais atento a isso que está acontecendo. Certo, Priscila. Boa noite. É uma alegria estar aqui. Eu estou um pouco rouca, porque semana passada foi São João, né, no Nordeste, e eu estou vindo da Bahia. Então, me perdoem, mas cantei muito forró. Então, né, eu sou oriunda de uma comunidade quilombola. É a comunidade quilombola de Santiago do Iguape, no Recôncavo da Bahia. E eu sou fruto de uma educação no chão de uma escola que, nos idos dos anos 2000, ainda não era uma escola quilombola. Então, assim, dizer o que é uma escola quilombola, uma educação escolar quilombola, eu só posso fazer isso junto com Beatriz Nascimento. É possibilidade em tempos de destruição. Por quê? Porque lá nos idos dos anos 2000, a juventude quilombola, a juventude, né, dessas comunidades negras rurais, elas precisavam escolher se permanecia nesse território ou se sairia para ter acesso a uma educação formal. Então, assim, as escolas quilombolas, fruto do movimento negro, né, da luta do movimento negro e fruto, sobretudo, das lutas, né, do movimento quilombola, são possibilidades em tempo de destruição, e eu digo isso junto com Beatriz Nascimento. Então, assim, e é desse chão, dessa escola, né, e aí, escola quilombola, e eu também estendo para as escolas indígenas, que estão brotando pedagogias alternativas à invisibilização da população negra, né? Estão brotando pedagogias que não reafirma e nem perpetua hierarquias. Estão brotando pedagogias que não reconhecem e que temem o medo de uma história única.
Então, assim, que valoriza os que vieram antes de nós, que valorizam a ancestralidade, que faz um diálogo muito próximo com a comunidade e com as potencialidades desses sujeitos que estão nessas comunidades. Então, assim, é uma escola que permite o conhecimento do outro, o conhecimento de si, do outro, o fortalecimento das identidades, a partir, sobretudo, de um currículo, a construção de um currículo antirracista, porque currículo ele é poder, né? Você construir um currículo e pensar um currículo pautado nas potencialidades das comunidades, na forma de organização dessa comunidade, é você empoderar toda uma juventude, toda uma comunidade escolar. Então, assim, a despeito de todos os desafios que projetos que ensinem a transgredir, eles enfrentam, e a educação escolar quilombola é um desses projetos, né, que busca emancipar, que busca ser... É uma proposta que busca ser transgressora, a despeito de todos esses desafios que o projeto encontra, sobretudo, né? E aí é importante pontuar, hoje eu sou gestora escolar, né, já dei aula na escola quilombola, participei da construção do projeto político-pedagógico dessa escola quilombola. Então, assim, é preciso pensar também nesses desafios, é preciso pensar também sobre formação inicial e continuada desses professores, é preciso pensar, junto com essa formação inicial e continuada, pensar também na carreira desses professores. É preciso pensar em propostas, e aí o título da mesa ele já diz muito, né? Propostas educacionais que cheguem à escola de fato, que diminuam a evasão escolar, que fortaleça a relação entre família e escola, que é uma parceria de extrema importância e é uma parceria de sucesso. Então, assim, mas para caminhar para o final dessa minha fala, é importante pontuar que, a despeito desses desafios, a escola, o chão dessa escola, é do chão dessa escola quilombola que eu tenho certeza que vai brotar a revolução, né? É do chão dessa escola quilombola que estão brotando propostas políticas alternativas, propostas pedagógicas alternativas. E, no caso da escola quilombola do Vale do Iguape, que é uma escola que eu acompanho mais de perto, é muito simbólico, por exemplo, o fato de que, quando eu estudei nessa escola, a escola chamava-se Escola Estadual Heraldo Tinoco. E, atualmente, a escola ela chama-se Escola Estadual Quilombola do Vale do Iguape. É uma escola nossa, e nomeá-la é um ato de muito simbolismo, né? Um ato de trazer para nós e de pensar mesmo o que é possível fazer nesses territórios de muita resistência. Muito bom, né? Todo mundo querendo essa revolução aqui. Vou chamar aqui para a conversa o professor Tiago Anassé. Tiago, professor, acho que muitas vezes a gente perde aqui no Brasil essa perspectiva, essa noção de que são mais de 300 etnias no Brasil, indígenas. E a gente tem esse desafio enorme de promover equidade étnico-racial, e eu gostei muito do que o professor Giovanni trouxe, que é, para além da equidade, ampliar o sonho de cada um, né, de nós, e com essa diversidade toda que a gente tem no país. No campo indígena, mais de 300 etnias. Então, eu vou aqui um pouco fazer um paralelo com a pergunta que eu fiz para a Ana Paula. Como que acontece a educação escolar indígena nessa diversidade de etnias todas?
o que elas podem ensinar para todos nós, o que tem de pedagogia que a gente deveria conhecer muito mais, e que todos nós precisaríamos estar muito mais atentos, antenados a essas novas pedagogias. E aí eu também já vou aproveitar, porque você é o último a fazer aqui essa rodada no painel, porque depois a gente vai entrar já para as considerações finais. Já queria que você fizesse aqui um pouco uma análise de... A gente tem aqui nessa plateia uma série de tomadores de decisão. Um monte de gente que está decidindo ali nas secretarias estaduais e municipais de educação, no Ministério da Educação, no Conselhão. A gente tem aqui um monte de gente que está tomando decisões. Então, queria também que vocês aproveitassem esse momento para... O que, na perspectiva da educação indígena, o que os tomadores de decisão precisariam estar muito mais atentos e participando desse diálogo para poder fazer melhor, agir melhor ali no dia a dia da gestão educacional? Professor, boa noite. Agradecer demais a oportunidade, né, de estar nesse momento. Eu fiquei me perguntando, né, enquanto professor que está lá no chão da sala de aula, né, duas turmas de 4 anos da Escola Indígena Direito de Aprender do Povo Anassé, lá na reserva indígena Taba do Povo Anassé, no estado, em Caucaia, né, no Ceará. Eu digo, o que eu vou fazer nessa mesa, né? E aí essa preocupação, e como um aluno da escola indígena, né, que nós estamos falando aqui de menos de 20 anos aqui atrás, improvisava tábuas e tijolos para poder fazer o assento e a cadeira para poder escrever. E, em alguns momentos, a motivação para ir à escola era a própria merenda para fugir da fome que assolava em casa. E como primeiro da minha família e do meu povo, conseguia ingressar, acessar a universidade pública, né? E também o primeiro a conseguir chegar também no mestrado. E todo esse lugar... e a responsabilidade de tudo isso e a dificuldade que é pensar e fazer educação escolar indígena, e romper com esse ciclo de pioneirismo, né? Que é, como você bem falou, a exceção, quando a gente sabe que a regra é que a maioria dos nossos alunos eles não tenham todo esse sucesso, podemos assim dizer, escolar. Então, é uma realidade que, às vezes, ela se esconde e é invisibilizada, né? E aí, quando nós pensamos em educação escolar indígena, e aí eu me apoio muito no que a Rita, a professora Rita, que também foi a primeira indígena do Ceará a cursar um mestrado e um doutorado, quando ela fala de que essa diversidade, esse pluralismo na educação escolar indígena nos permite pensar não num modelo, mas em um projeto. Na verdade, são projetos de educação escolar indígena, e como eu pensar a educação escolar indígena no próprio município de Caucaia, onde eu tenho 2 povos, e para um povo a relação com o mar é importante, e para o outro a relação com a cultura da palha da carnaúba. E como é que eu vou pensar uma proposta de educação que dê conta e que permita a essas escolas, permitam a esses povos, a essas comunidades, trazer esses saberes que circulam dentro das suas aldeias, dentro das suas comunidades, para um currículo? E, às vezes, essa prática, né, de trazer para dentro do currículo num lugar onde não tem espaço, e eu faço isso num currículo oculto, que não tem tempo, onde várias outras perspectivas, outras possibilidades têm o seu devido lugar, mas a pedagogia, esses saberes que estão circulando dentro da comunidade, os nossos velhos, nossos anciões, e aí eu trago aqui à memória a minha avó, que é mesinheira, que cura pelas plantas, que tem uma relação muito forte com a dança do coco, que é uma dança tradicional, e quando ela coloca como sendo reitora da Universidade das Matas, e qual o lugar, qual o momento que esse saber que ela tem, que ela traz, encontra nessa educação que, às vezes, a gente não se vê nela. Então, não basta nós termos escolas indígenas, como a própria
Os marcos legais preconizam dentro de territórios indígenas, geridas por indígenas, com professores indígenas, mas com práticas anti-indígenas. Então, há muito a se construir, há muito a se fazer. E essa responsabilidade, ela chega até vocês também, como tomadores de decisões, como pessoas que pensam essa educação. Será que esse modelo que está aí, ele é capaz de dar conta de toda essa pluralidade? E o professor Gerson Banil, ele muito bem diz que, no livro Educação para Manejo do Mundo, quando ele coloca que os indígenas sempre quiseram o que a escola pode oferecer, tem a oferecer, mas não nesse modelo que ela oferece. Então, nesse modelo que está aí, ela não contempla, ela não pode oferecer, ela não tem condições, né? Porque nós estamos constantemente brigando com o sistema, brigando com o tempo. Como que eu vou ter que encerrar uma aula às 11 horas se eu levei o meu aluno para uma trilha que precisa do dia todo para fazer? Como que eu vou voltar para a escola para poder bater o ponto e registrar a frequência do aluno? Então, eu tenho inúmeras dificuldades que são mínimas, né? Que são, na verdade, gigantes, mas que coisa simples. E eu não consigo inserir a nota do meu aluno num componente curricular que eu, enquanto professor, pesquisador, pensei toda aquela grade, todo aquele currículo, e eu não tenho espaço para, no sistema, no CIG, inserir aquilo, porque aquilo não existe. Não existe no CIG. Então, é um conjunto de preocupações e dificuldades. E pensar política educacional para os povos indígenas é necessário a sensibilidade, né? E a sensibilidade no sentido de conhecer. Eu não posso falar de algo que eu não conheço. E é preciso que rompa com o indígena que habita a cabeça da gente. Cada um de nós tem um indígena que habita a cabeça. E eu fiz questão de não vir com o meu cocá para romper um pouco disso. Porque no meu rosto está estampada as marcas desse processo cruel que foi a ocupação desse território. E se, de fato, eu não atendo esse estereótipo, é porque o processo de colonização e o processo também que a escola foi utilizada para isso, fez com que no meu rosto estivesse as marcas cruel desse processo. Então, é preciso ter a devida sensibilidade para pensar e que deixe de ser uma questão. A gente fala hoje a questão indígena, algo que a gente precisa resolver. Nós não conseguimos falar de outra forma. Tem a questão indígena. E aí, para encerrar, eu gostaria só de trazer um último exemplo. Nós estamos agora discutindo, a partir de uma construção que nós tivemos no Estado, o concurso para professores indígenas, e nós pontuamos que era necessário que houvesse a participação das lideranças indígenas no processo. E aí nós estamos preocupados, e os técnicos da SEDUC ligando, e a gente... Como que vou, numa prova didática, né, ter a participação de uma liderança indígena? Como que vai ser a avaliação? Que avaliação ele vai fazer? Eu digo, é a prova que o modelo está errado. Não é a minha liderança, não é o meu mais velho, o meu tronco velho, que tem que se adequar a um modelo de prova. É esse modelo de prova que tem que dar conta desse mais velho conseguir avaliar e conseguir pensar isso. Então, não venham nos colocar num modelo pronto. É preciso pensar, discutir conosco, trazer nós, e aí eu consegui responder a minha pergunta inicial. Por que eu tenho que estar aqui? Esse protagonismo. Não dá para falar de educação escolar indígena sem o protagonismo indígena. Nunca mais um Brasil sem nós, nunca fez tanto sentido, né, se nós não trouxermos os indígenas para a discussão, se nós não trouxermos esses saberes para a discussão. Desculpe pelo tempo. Tá? Obrigado. Excelente, obrigada. Eu acho que todo mundo ouviu aqui os quatro e, de alguma forma, com essas palavras ou com outras palavras, pensou assim, nossa, eu estou diferente agora. Eu já estou pensando diferente, já estou transformada. Então, eu queria aqui também estender isso para os quatro e, nas suas considerações finais, assim, um pouco comentários daquilo que vocês escutaram aqui nesse painel. O que chama atenção, o que se engancha com aquilo que já era algo que vocês formulavam, pensavam. Enfim, usar esses 3 minutos finais de cada um, eu vou passar aqui para cada um de vocês para fazerem as considerações finais e sintam-se muito à vontade, até estimulados a comentar um pouco do que os colegas trouxeram para essa roda, que eu acho que realmente foi muito importante. Passar aqui para a professora Petronília começar, para seguir aqui a ordem. Eu vou seguir a ordem daqui, tá? Eu termino com o Harvey, pode ser?
Acho que esta... Quer dizer, a gente costuma dizer uma mesa, mas não estou vendo a mesa, né? Mas, enfim, reúne a diversidade brasileira, e também o esforço para que essa diversidade não seja entendida como exótico. O diferente não é o exótico. Diferente significa uma maneira distinta daquela que eu conheço de interpretar a vida, de interpretar as relações entre as pessoas, de interpretar o mundo. Eu fui aprendendo, né, que a gente se espanta com o que não conhece, ou se admira com o que não conhece. Mas se admirar e se espantar não significa desrespeitar. Não é? O meu olhar tem que ser de acolhimento e de vontade de aprender. Então, a educação das relações étnico-raciais não é um tema. A educação das relações étnico-raciais não são conteúdos. A educação das relações étnico-raciais é esforço para compreender o distinto. Distintos pontos de vista, distintas maneiras de interpretar o mundo, de se colocar no mundo. Claro, quando eu digo mundo, estou querendo dizer na sociedade, no lugar onde se vive. E o esforço, não é, para superar esse modelo que nós temos de superior e de inferior. Nós não temos o esforço para compreender o que é distinto, o que é diferente de mim. O que eu não conheço me espanta. Espanto não é desrespeito. Desrespeito é desqualificação. Não é? Então, quem pensa diferente de mim, quem vê a vida e as relações entre as pessoas de uma maneira distinta, tem que me enriquecer. E eu não tenho que desconsiderar ou desqualificar. É um esforço grande, porque a gente vem de uma experiência, né, de séculos de imposição de um modelo de ser humano que sairia enraizado na Europa e de desconsideração de outras formas de ser pessoa. Isso é educação das relações étnico-raciais. Aprender a se construir enquanto pessoa com outras pessoas que são diferentes e que são distintas, né? Que vêm de raízes étnico-raciais diferentes, então, que conhecem e que interpretam o mundo de maneiras diferentes. Mas nenhum é melhor, é pior, é superior, é diferente. Então, eu queria aproveitar para agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com pessoas, né, com intelectuais, os quais e a qual eu admiro bastante. E aí eu faço uma saudação especial à professora Petronília Beatriz, né, que abriu o caminho, né, que veio antes. Sua bênção. E eu gosto, e falo junto com o Tiago também. Por que eu estou aqui? Né? Por que eu aceitei? Porque eu aceito participar de eventos como esses. Assim, porque eu acho que são eventos importantíssimos. São as trincheiras que nós temos que nos posicionarmos mesmo na defesa de uma construção da educação que a gente acredita. Não tem como pensar a educação para as relações étnico-raciais sem discutir a educação escolar quilombola, sem discutir a escola indígena. Então, assim, e para finalizar, eu como professora acredito que a escola é esse lugar mesmo que pode transformar a sociedade. Senão eu não levantaria mesmo todos os dias de manhã cedo para pegar a estrada e ir para uma escola numa zona rural. Enfim, eu acredito que que essa escola
que vai fazer virar a chave mesmo dos meus estudantes para a construção de uma sociedade libertadora, de uma sociedade que emancipa. E, assim, a minha fala e a minha prática, elas buscam se afinar no sentido mesmo de fazer um manifesto, e um manifesto para que a sociedade brasileira ela também acredite nisso, para que a sociedade brasileira ela entenda, por exemplo, que as diretrizes curriculares para a educação escolar quilombola, o ano passado completou uma década. Então, assim, não é uma responsabilidade exclusiva da população quilombola pensar a educação escolar quilombola. Precisa ser sistêmico. Então, assim, é por isso que eu estou aqui, e é por isso que eu ocupo sempre esse lugar das trincheiras de defesa dessa educação que ensine a transgredir, como bem me ensinou Bell Hooks. Obrigada, gente. Professor Tiago. Eu me peguei pensando numa conversa que nós tivemos com os professores indígenas no estado do Ceará, e a professora Helena, na Escola Raízes Indígenas, lá do município de Crateús, no Sertão Central, colocando sobre uma discussão do ranqueamento das escolas, e os técnicos apresentando os resultados das escolas, né, qual a cor que a escola tinha, e a preocupação dela, eu disse, não me importa qual a cor da minha escola, se ela está verde, amarela, vermelha, que seja um arco-íris, mas o meu interesse é que a escola ela atenda a função social que ela foi criada, de uma escola que nasce da luta e que ela serve para a luta. Os indígenas têm essa capacidade de instrumentalizar a escola, mesmo com o espaço que é institucionalizado e, às vezes, se colocado como o único responsável pela educação, né? E a educação indígena é um conceito, inclusive, bem mais amplo, que extravasa os muros e o portão da escola, que extravasa todos os saberes que estão ali. Não dá para resumir numa sala de aula, né? Inclusive, a aldeia, a comunidade, como sendo a própria sala de aula, e essa preocupação dela em colocar não esse modelo que se pensa para ela, mas um modelo que a comunidade pensa, e o que eu quero com essa escola, da minha escola, gerando frutos para a minha luta. E aí, a nossa educação ela se baseia, logo, acima de tudo, na resistência de se construir, de se perceber, de pensar a identidade. E quando o indígena, meu pai sempre costuma buzinar isso no meu ouvido, quando o indígena vai à universidade, ele não vai sozinho, ele leva o seu povo, leva a sua história junto. E a preocupação é que naquele momento, e aí quando eu estava em 2010, 2012, concluindo a minha graduação, a minha orientadora me desencorajando a pesquisar sobre a educação escolar indígena, porque ela e nem ninguém naquela universidade, né, tinha o domínio da temática de educação escolar indígena. Então, eu digo, como ir um processo invisibilizando cada vez mais? Então, eu digo, olha, eu vou ter que mudar de orientadora, eu não consigo mudar de tema, eu não posso perder a oportunidade de estar aqui na universidade e não falar, e não ter aqui, depositar nessa universidade uma monografia, um trabalho falando sobre os povos indígenas, trazendo a minha história. Então, a universidade como um lugar que não referencia um conjunto de saberes, né, mas que estão lá postos. E esse referenciado, eu digo, eu vou formando novos professores. E a preocupação não é apenas dessa educação para os indígenas, ou uma educação dos indígenas, construída a partir dos indígenas, naquele ambiente, apenas para aquela comunidade. Mas a grande pergunta é o que eu, enquanto não indígena, preciso saber sobre os povos indígenas. Quais os saberes que eu preciso conhecer e preciso colocar no chão da minha sala de aula, para deixar de reproduzir estereótipos, deixar de reproduzir racismo, deixar de estruturar um conjunto de saberes que não representam o que de fato e de verdade são os povos indígenas hoje. Muito bom. Obrigada, Tiago. Agora, para encerrar, Giovanni. É difícil falar depois desses três assim. Vou tentando responder a pergunta que você fez e deixando um quarto tema nesses 3 minutos que eu tenho.
Primeiro, a questão de que nós educamos pessoas, né? E eu acho que isso faz toda a diferença, é essa compreensão. Talvez por aí, nessa formulação, esteja o caminho para que nós possamos tratar com as diferenças que as pessoas têm, a partir não das diferenças, mas a partir do que as pessoas têm em comum. A segunda lição, fundamental, o respeito ao modelo educacional, né? A identidade do espaço de aprendizagem. E a terceira me provoca uma pergunta: a escola, ela é um espaço, a escola ou o espaço de aprendizagem envolvendo a universidade, ela é um espaço para limitar o conhecimento ou ela é um espaço para potencializar o conhecimento? Porque os relatos de que a universidade, principalmente, é um espaço de cerceamento da produção do conhecimento é uma coisa que se torna cada vez mais absurda, né? Qual é o papel da educação? É potencializar o conhecimento, ampliar os horizontes intelectuais das pessoas para estabelecer uma barreira para que esse conhecimento não se desenvolva. Eu acho que é algo para nós pensarmos. Tentando, nesse último minuto, me ater ao tema do nosso encontro, que são as oportunidades de 2023, 2026, nós não podemos perder a oportunidade de discutir esse ano o plano plurianual. Nós estamos num ano de elaboração do plano plurianual. As pessoas que são gestores e gestoras públicas sabem que isso é o esqueleto do que vai ser a execução orçamentária nos próximos 4 anos. Nós estamos discutindo no âmbito do governo federal esse ano. Há uma série de instrumentos interativos de participação. O Ministério da Igualdade Racial tem, inclusive, canais. Eu imagino que a Palmares também tem canais, eu imagino que o MEC também tem canais. Então, seria importante que cada uma das pessoas que estão aqui pudessem, de alguma forma, interagir com esses canais e pressionar para que temas, como os temas que nós temos discutido aqui, possam, de fato, adquirir a visibilidade necessária. Porque, a partir do PPA federal, que corre junto com os planos dos PPAs estaduais, que influencia os planos diretores dos municípios, né? Então, nós não podemos perder essa oportunidade. Obrigado. Muito bom, gente. Uma salva de palmas aqui para os 4.